E a gente sabe como é. Quando a conta de casa estica demais, chega uma hora em que é preciso sentar, negociar e tomar decisões difíceis. Com o estado de Minas Gerais, tem sido assim também. A dívida com a União passa dos 165 bilhões de reais. Uma espécie de carnê infinito que vem se arrastando há décadas. Já foram feitas renegociações, planos para quitar o grande débito, regime de recuperação fiscal, programa de pleno pagamento de dívidas, mas nada definitivo. Agora, existem possibilidades na mesa que exigem contrapartidas do Estado em troca de descontos. Políticos e entidades discordam de algumas possibilidades, como a entrega de imóveis e empresas públicas. 192 bilhões e 32 milhões de reais. Esse é o tamanho do carnê que Minas Gerais tem para pagar. Quase toda essa dívida, 165 bilhões, é com a União. Uma conta que vem se acumulando há décadas, como um empréstimo que se alonga sem fim. Essa história começou em 1996 com a Lei Candir, uma mudança na regra do jogo que tirou o ICMS dos produtos exportados. Para um estado que dependia dessa renda fixa, como era o caso de Minas Gerais, foi um duro golpe no orçamento. No ano seguinte, para organizar a casa, a União assumiu as dívidas dos estados em troca de pagamentos mensais por 30 anos. Mas os juros altos, a desvalorização da moeda nacional e a venda de bancos estaduais, como bens de crédito real, reduziram a receita e incharam a dívida. Foi como vender os bens da família para pagar dívidas e, ainda assim, não ver a situação melhorar. E foi a partir dessas mudanças que a dívida começou a tomar outra dimensão. Hoje, mais de 25 anos depois, os valores envolvidos são bilionários e a discussão polêmica. Aqui mesmo, na cidade administrativa, um dos bens que o governo quer entregar em troca de desconto, o clima é de incerteza. Em 2023, a dívida de Minas com a União chegou a 156 bilhões de reais, um salto de mais de 1000% em relação a 1998. Numa tentativa de renegociar o carnê, o governo encaminhou à Assembleia a proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal. O RRF era como um acordo para pagar menos agora, mas exigindo um corte rigoroso de gastos, salários congelados, privatizações. O problema? Muita gente diz que esse acordo mais parece um auge de endividamento no cartão, com juros e condições duvidosas. Toda a sociedade sofrerá caso esse regime venha a ser aprovado. E há outras alternativas e o governo não tem se esforçado para que esse plano B possa ser concretizado em Minas Gerais. Mesmo com a pressão dos servidores, a proposta foi aprovada em primeiro turno. Mas antes da votação final, um acordo entre o Supremo Tribunal Federal e os governos estadual e federal permitiu a entrada direta no RRF. Como quem volta a pagar as parcelas do financiamento para evitar o nome no SPC, o Estado recomeçou a quitar as parcelas em outubro. O mais importante é que essa decisão retira a ameaça de Minas ter de pagar 8 bilhões de reais ainda neste ano de 2024. Mas enquanto isso, em Brasília, nascia uma nova saída, o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento dos Estados, criado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD, e sancionado pelo presidente Lula em janeiro. O modelo, que teve suas condições listadas em decreto meses depois, é como uma reforma no financeiro da casa. Negocia, troca alguns bens e dá para respirar um pouco melhor. A regulamentação que coloca no mundo jurídico essa possibilidade de uma negociação que é muito aguardada pelos entes federados. Na Assembleia Legislativa, continuam os debates de projetos ligados à adesão do Estado ao PROPAG. O PROPAG ele é bem mais benéfico, uma vez que você tira essas amarras, principalmente quanto à questão de servidores. Agora, vai ser um longo caminho, né? Nós começamos a aprovar os projetos, daqui para frente que serão batalhas mais duras, né? Teto de gasto, a PEC das privatizações. O PROPAG prevê que o Estado pague 20% da dívida com a entrega de bens, como se colocasse à venda o carro ou aquele apartamento parado para amortizar o total.
Em troca, recebe um desconto e uma nova condição de pagamento em até 30 anos. A lista de bens é grande. Vai de empresas como CEMIG, Copasa, Codemig, a mais de 300 imóveis, entre escolas, hospitais e prédios da Unimontes. Tem pontos que o governo trouxe que a gente tem acordo, como, por exemplo, uma boa avaliação da Codemig. É um ativo que o governo de Minas tem para abater a dívida e a gente espera que tenha uma boa avaliação por parte do BNDES e que a gente não precise colocar o nosso patrimônio em risco. Nós temos 2 universidades públicas do Estado. A Unimontes, há muito tempo atrás, na década de 80, já fez muito movimento de federalização, do ensino superior. Isso em um outro contexto, não agora. Mas o mais interessante é que ninguém esperava que a UENG fosse colocada no rol de negociação como um ativo para abater na dívida do Estado. A lei que autoriza a adesão já foi aprovada e sancionada pelo governador Romeu Zema em junho. Mas outros projetos do pacote fiscal ainda precisam ser votados, como quem aprova o plano, mas ainda precisa combinar quem paga a luz, a água e o aluguel. O Sindifisco avalia como uma medida equivocada o Estado utilizar empresas lucrativas, assim como imóveis que são utilizados na prestação de serviço público, para poder abater dívida, porque não precisa disso. O Sindifisco defende o seguinte: se você tem uma empresa estatal que gera dividendos, isso é real, é estudos já feitos pelo Sindifisco, 3.200 bilhões por ano de dividendos, você vai pegar esses dividendos e vai aportar dinheiro no Fundo de Equalização Federal e também você vai poder investir em atividades essenciais ao Estado, qual seja habitação, segurança, educação, e o Estado não precisaria absolutamente dispor de nenhuma empresa pública e de nenhum imóvel. Segundo o governo federal, os estados interessados têm até outubro para enviar a lista dos bens que vão entrar na troca. O BNDES vai avaliar cada item e caberá ao Ministério da Fazenda dar o aval. Mas a decisão final, assinar ou não esse acordo para refazer as finanças, tem prazo: 31 de dezembro. A Assembleia Legislativa já aprovou em 2 turnos 5 projetos que fazem parte do pacote fiscal para adesão de Minas ao Propag. Entre eles está a transferência de 2 empresas estaduais para a União, Codemig e Codenge.